Mas daí você. Depois Bom, eu pessoal, reforço o que foi falado nesse iniciozinho aí, eu reforço no isso. grupo ali. Então, eu vou apresentar um pouquinho da trajetória, uma breve trajetória do projeto, e a gente vai estar gravando para as pessoas também que não conseguiram estar presentes, né? E a Aline e a Ara também, se quiserem falar alguma coisa conforme eu vou falando, também fique à vontade, o Gabriel também. Então, a gente iniciou o projeto das circulares abstáteis ou pixeladas a partir, né, de algumas experiências e vivências relacionadas à área de moda, e também começou comigo, né? Foi relacionada a algumas vivências minhas também. Pode passar, mano. E ele é um projeto que ele tem alguns conceitos-chave, né? Tem um objetivo que é bem focado para moda regenerativa, com ações de desconstrução e construção de objetos, imagens e padrões de pensar. Daí, com afeto e feito de forma coletiva em torno de árvores e paisagens culturais. Então, todo esse objetivo ele foi sendo vivenciado e desenvolvido desde 2018 relacionado com árvore. Então, foi a partir de uma árvore, a árvore que é o ponto de partida inicial das circulares, e tem conceitos de moda decolonial, afetiva, e moda experiência, performance e a árvore como ser vivo. Pode passar, mano. Estou falando um pouquinho mais resumido, como o Gabriel comentou. A gente vai fazer mais um encontro em julho para a gente poder conversar um pouco mais sobre esses conceitos, né? O que que vocês quiserem também conversar e somar para essa vivência. Então, a ideia é de desconstruir, construir, regenerar algumas colagens, daí também a questão do pixelado é essa questão de ele ser também uma imersão de pixel, né? Tanto como uma vivência presencial. Pode passar, mano? Pode passar. E daí ela começou com uma indagação em torno de uma árvore no dia que eu plantei a minha placenta, né, lá em casa com a Catarina. E daí, a partir disso, eu comecei a pensar, poxa, eu poderia estar rodeada aqui, né, de pessoas e poderia estar fazendo o que eu gosto, costurando, bordando ou pintando. E por que que a gente está em espaços sempre quadrados fazendo isso, né? Porque a gente está dentro de salas e por que que é assim, né? Por que que a gente não, de alguma forma, tem conexão ali com moda decolonial, com a questão da ancestralidade também. Então, foi os primeiros passinhos, assim, para pensar as circulares e a conexão com a árvore, né? Pode passar. Daí, a partir dessa árvore placenta que eu chamo, né, essa primeira insight, né, essa primeira projeção, né, projeção que seria meio que um projeto de vida, assim, né, que se tornaria mais coletivo depois com o Oia, daí com o projeto dos Sombras. Pode passar, Gabi. Daí tem um projeto de mapeamento feito das árvores, né, de investigação, tanto da parte mais de patrimônio material, natural, né, da cidade de Balneário Camboriú, e daí dentro dessa pesquisa partiu também da minha, tanto do meu caminho, como também do caminho do Gabriel, do Felipe, né, a ideia de fazer uma parte mais poética e de performance. Daí foi esse período aí que também o projeto foi se tornando um pouquinho mais amadurecido, né? Pode passar, Gabi? Então, dentro do livro dos Sombras, a gente tem alguns trechos da virada vegetal, né? E também vem como uma base para circulares. Pode passar, Gabi. Aí são trechos de poesia a partir dos Sombras e da Árvore Placenta Mãe. Então, te espero para costurar em torno de uma
Sibipuruna cantando cantigas de desabafar. Honro você, árvore que vive. Pode passar, Gabi. E quantas rodas de conversa na sombra abraçada, confortada e rodeada de algo mais. Então, amores de sombra, amor de mãe, amor de amiga, amor de amor. Quantas rodas de conversa na sombra abraçada e confortada e rodeada de algo mais. Daí vai, né? Essa coisa de perceber a árvore e por que que ela não está no nosso meio o tempo todo, né? Por que que a gente, quando chega perto dela, que é um momento especial, ela poderia ser o tempo todo, né? O nosso entorno, né? Então, por que que na moda a gente também não poderia estar fazendo isso, né? Tá mexendo com matéria e com o nosso corpo e pensando a árvore viva junto, né? Para inspirar essa ancestralidade. Pode passar, Gabi. Daí, mais uma a foto performance do livro, né? Saber dos segredos das árvores sempre terei o que aprender com elas. Criação da vida contínua e tudo é possível, né? Pode passar. Pode passar. Nada é fim, raízes conectadas, continuidade, início, meio, início, placenta, árvore, raiz e copa. Daí foi uma espécie de meio inspiração mesmo para circulares, né? Esse livro dos sombras e essa árvore placenta. Pode passar, mano. Pode passar. Daí já em forma coletiva, né? A partir dos sombras, a gente participou do São Paulo Fashion Week Regeneração, que foi a fase pixelada, né? É de também a gente estava na pandemia, né? A gente fez uma imersão no São Paulo Fashion Week com a Lala Zelin, nunca sei falar esse sobrenome dela, mas sobre fluxonomia 4D, e que a gente organizou diário de bordo, fez também vários mapas conceituais e reflexões, e também fez uma oficina de mood board de memória. Então, a gente considera já uma fase da circulares aí no São Paulo Fashion Week Regeneração. Pode passar, mano? Daí, as imagens, né? A gente produziu vídeos e oficinas dentro do São Paulo Fashion Week Regeneração. Pode passar, pode passar. E daí, a partir do São Paulo Fashion Week Regeneração, a gente fez uma vivência, um ano depois, né? Que foi a primeira presencial, né? A primeira roda presencial que foi no Sarau da Tainha, numa árvore lá em Taquaras, né? Então pode passar. Daí aí algumas imagens. Essa árvore aqui, foi a árvore principal. Pode passar. E daí agora o São Paulo Fashion Week é a primeira, né? Daí o Taquaras é a segunda, né? Primeira pixelada, né, mano? Acho que é isso, né? Esse primeiro, né? E daí a terceira é o nosso encontro que virá, né? Nossa performance que virá acontecer e já está acontecendo agora na nossa conversa, né? Já está pixelada aqui para a gente se tornar em abstrates, que a gente chama, né? Então, daí estava programada para essas datas, agora vai mudar tudo, mas a nossa versão, né? Agora o nosso terceiro vai ser dividido dessa forma, né? Caminhada guiada, performance coletiva e um ateliê de costura, como o Mano explicou o Gabriel explicou no outro vídeo, né? Pode passar. Então, a ideia da caminhada, algumas visualidades, assim, só para a gente se inspirar também. Queres falar alguma coisa, Gabi, da caminhada? E a parte da performance, passou um pouquinho, passou a performance, volta um pouquinho, mano. E
parte da performance, daí também mais um painel para inspiração, mais um. Passa mais Voltou, voltou, desculpa, perdi o controle aqui. Agora voltou. Não, eu só ia falar que a caminhada, essas imagens que estão aí são de outros projetos, né? Que a gente sempre tenta realizar essas vivências em espaço público, né, desdobramentos, né, dos projetos. No caso, por exemplo, o projeto das sombras das árvores, né, percorrer a cidade, né, identificando árvores, né, traduzindo essas vivências no espaço coletivo, no espaço urbano, né. Então, essas imagens que estão aí, por exemplo, são do projeto Sombras, né, e de outras caminhadas que a gente faz com, né, com uma diversidade de temas, assim, né? Só para vocês saberem de onde vieram essas imagens. E a gente é bem visual, né? Eu sou bem visual, assim, gosto de trazer esses painéis para estar também, tá fazendo com que vocês acessem essas experiências em forma de imagem, né? Então, a performance, daí trago algumas poesias, né? Descosturar uma memória ou mais, um pedaço de tempo que é seu, só seu, ou de outro, que pode ser de outro. Tua corpa foi sempre igual, tecida, tua matéria, se costurares a corpa e a matéria que és hoje, e se uma pedaça dela for de outra espaço de tempo. Então, aí, inspirado na Carla Giroto, os resíduos da moda não são somente resíduos têxteis, né? Então, de Jackson Araújo, eles são sentimentais, então, um caminho é imenso para a gente, né? Sentir na performance, que é sobre isso, né? Não ser só de resíduo, mas ao mesmo tempo a gente toca o resíduo, a gente lida com ele, porque é o resíduo tanto do nosso sentimento do corpo como da matéria, né? E como para o ambiente também, que é a questão, né, de também a gente aproveitar outros espaços de tempo de peça, que eu chamo, às vezes, a gente chama, né? Que foram vestidos por outras pessoas ou pela gente, por memórias também, que a gente talvez não queira revisitar ou queira doar essa memória para outra pessoa, construindo uma outra peça no corpo da pessoa. Então, são algumas, assim, poéticas que estão em torno da performance das circulares. Então, tecidos e outras matérias de tocar, mãos desconstruindo padrões de pensamento em formato circular, rodas em torno de espaços públicos, natureza, roda em volta daquela árvore mãe, que já foi sombra para vários sentimentos e ações. E é, assim, um pouco dessa visualidade da poética da performance, né, que também vocês podem trazer um pedaço de vocês, né, se inspirando, e a gente trocando pedaços de outros espaços de tempo. Aí a performance, e por último, como o Gabriel já falou, a gente tem um ateliê, por último ainda não, tem mais duas coisas, que daí é a parte da gente costurar, ou às vezes descosturar, costurar de novo, colar, juntar, né, com mais tempo, mais um dia, para a gente fazer isso, que é a gente criar no nosso corpo, na performance, né? E daí, por último, o livro para registrar todo esse nosso caminho. Aí, um panorama bem rápido, eu tentei ser um pouco mais direta, assim, porque se for para explicar mesmo bem, assim, demora muito mais, mas é para a gente também deixar um tempinho para nosso próximo encontro antes, online, antes da performance, tá? Mas mais ou menos para vocês entenderem. Aí não sei se vocês querem falar alguma coisa, trocar alguma coisa antes da gente finalizar. Carol, esse projeto está lindo, maravilhoso. Eu acho que ele está completamente tecido no afeto, né? E não podia ser diferente. Sinto-me completamente conectada e tem muito o que falar, não. Só estar com vocês e fazer, né? E continuar esse trabalho lindo. Parabéns, mesmo. Bem feliz. Legal. Emocionada de estar aqui. Eu fico emocionada Eu também, né? também. Yara, que minha amiga de muito tempo e estava no momento certo no dia que foi divulgada a divulgação, toda a inscrição, ela estava lá, eu vou me inscrever.
E eu, Porque, porque vamos junto. Só assim para a é, gente também conseguir ficar mais tempo junto com essa correria da vida, né? Mas eu acho que a performance propõe até isso, esse espaço da árvore, do tempo dela também, né? E a gente se encontrar e reencontrar ali, né? É, Existir. a gestação do útero, a gestação da árvore, a gestação das amizades, os encontros que são poucos, mas tá tudo junto, né? Então isso me afeta profundamente, me emociona profundamente e, e quero poder estar, nascer com essa árvore novamente, estar nesse útero, né? Então, eu estou muito feliz, muito emocionada também. Bom, agradecida. Eu Estou também. bem feliz também. E não sei se a Aline e o Gabriel querem falar mais alguma coisa. Eu queria agradecer pela oportunidade, assim, como eu falei antes, é um momento muito importante para mim, assim, poder estar fazendo conexões e estar conversando com pessoas, assim, que entrem no mesmo campo de visão que o meu sobre sustentabilidade, sobre moda, sobre gênero. É, sendo, tipo, mais sensível ainda, eu me sinto muito sozinha aqui em Balneário, assim, tem um grupo de pessoas muito seleto ainda, faz pouco tempo, assim. Não estive mais estudando em grupo, como fiz boa parte da vida na minha cidade, então eu estou bem animado, fico feliz pela escolha de entrar no projeto, me sinto inclusa e me sinto muito animada mesmo. Que Ai, que bom, legal. fico emocionada, Aline. Seja bem-vinda, nossa. Bem-vinda, Que Aline. bom a gente estar cruzando nossos caminhos, né? E vamos entrar em conexão agora, né? Acho que ainda maior, né? E é Maior, isso. De que com cidade certeza. você vem, Aline? Só para a gente saber. Eu sou de União da Vitória, no Paraná, faz divisa com Na Portunhol. divisa. Uhum, Uhum, então é uma coisa meio Paraná, meio Santa Catarina ainda. uhum. Conheci o União da Vitória. Nossa, Aline, eu morei em Dionísio Cerqueira. Sério, nossa, super pertinho. Então, eu tinha duas grandes amigas minhas moravam em Porto União, lá onde você mora. Olha só. Não Legal, É, né? descobri, eram vizinhas. Quer ver? Pois é Olha bem aí, é. viu? normal. Olha É os bem normal. encontros. Na Eu verdade, morei em assim, Dionísio Cerqueira, né? Bem perto. É por ali. eu sou de Curitiba, mas eu fui bem novinha para a União, assim. Daí eu fiquei entre União e Curitiba boa parte da vida. E quando comecei a faculdade, eu passei os últimos 5 anos em União. Mas é as minhas duas cidades, assim, né? Balneário, eu tô aqui desde junho do ano passado, mas parece que eu acabei de chegar, assim, ainda é uma novidade bem grande. Que Seja bem-vinda. legal, bem-vinda. Legal. Eu passei boa parte da minha vida adulta em Curitiba. Me graduei lá e estou em Balneário tem 8 anos. Mas fiz muita coisa em Curitiba. Curitiba praticamente a minha terra, assim. Eu me sinto um curitibano. E conheci a União da Vitória, Porto União, nas margens do Rio Iguaçu, né? E fui fazer um projeto lá de faculdade, inclusive, um levantamento das indústrias Matarazzo, os galpões das indústrias Matarazzo que tinham lá na beira do trem, na beira do trilho do trem. É bem legal. Acho que um link que a gente já pode fazer aí, né, só já filosofando, é a presença do Rio Iguaçu na tua vida ali, com a gente estar na Praça do Pescador, nas margens do Rio Camboriú, né? Então essas duas paisagens, de alguma forma, têm aí uma conexão, né? Paisagens hídricas, né? O rio também como uma simbologia de transformação constante, né? Tá sempre em fluxo, né? Resgatando um pouco do que a gente estava falando, né, das dinâmicas das paisagens, dos corpos, das personalidades que estão sempre sendo construídas e transformadas, né? Então a gente tem aí a presença desses rios nas nossas vidas, né, como símbolos de transformação constante, né, e de resiliência também, né, constantemente presentes
mesmo com as dificuldades que eles vivem, né? E que vivemos. Muito O rio legal. pra gente, ele é um ser assim completamente independente e vivo, né? A gente depende dele para tudo, porque como é uma cidade que é inundada, né? As enchentes pra gente são devastadoras, né? Ficamos assim submersos de verdade, né? Eu passei a vida toda lidando com enchente e isso acabou, né, interferindo em tudo na minha vida, assim, por exemplo, a minha formatura na faculdade levou 6 meses porque a gente parou as aulas por conta da enchente. Então, basicamente, todo o nosso calendário de vida depende do rio, assim. E eu morei sempre perto do rio mesmo, assim, num bairro que ficava a poucos metros do rio. Então, é muito engraçado pensar assim, né, o quanto a gente foge do controle, né, o que a natureza demanda pra gente. Aí eu até estava pensando nisso, né, para o encontro ter sido estendido por conta das chuvas aqui, porque é uma coisa que aconteceu comigo a vida toda, assim, eu não tinha basicamente nada que eu pudesse fazer se o Rio não deixasse fazer. Muito massa. Muito legal. Muito legal. A Carol Nossa, também tem uma vida, incrível. uma presença marcante na vida dela, né? O rio Itajaí, Sim, Açu. por- é porque eu sempre morei no bairro São Vicente, em Itajaí, e é tipo muito na beira do rio, assim, né? Pertinho e tal, e também a gente tem essa conexão também, porque e eu acho que é lindo a gente fala de árvore e a árvore está perto do rio, né? E é lindo a gente trazer também para nossa performance, a gente pode trazer. Acho bom essa história, né? Carol, tu, Muito tu legal. moravas lá em São Vicente quando teve aquela enchente, grande enchente? Não sei Sim, eu cuidei Então, dos eu estava meus lá também, eu 2008, pais. né? morava lá nessa época. Aham. Sim, eu trabalhava em Jaraguá, eu voltei para ficar, para cuidar deles na enchente. Eu Sim, voltei para pegar a enchente. Imagina. porque ela marcou a nossa vida, assim, né? Foi Porque inesquecível, foi, foi, foi assim, foi. inesquecível, foi. Nossa, foi uma mistura de tudo, todo sentimento possível foi É, sentido lá no... uhum, verdade. Muito massa, pessoal. Eu vou aproveitar aqui então os minutinhos finais para resgatar aquele papo que eu falei no início e que eu acabei não gravando, né? Que é a trazer, né, para o debate do grupo, essa alteração da agenda, né? Que a gente está mudando então a agenda, mas o pessoal acabou se inscrevendo para a atividade desse final de semana, né? Então a gente quer trazer aqui o questionamento se todos estão de acordo, né, com essa alteração da agenda, né, desse final de semana para o primeiro final de semana de agosto, né, nos dias 2 e 3 de agosto. Ficamos na torcida para que todos possam, né? Mas também entendemos caso não consigam, né? E tal. E daí a gente só pede que daí o pessoal então se manifeste ao longo dos próximos dias, né? Da possibilidade ou não de continuar, né? Inscrito nas atividades, tá? Também reforço que as inscrições ainda continuam abertas, tá? Então, solicito e convido a todos a auxiliarem nessa amplificação do convite, né, para novos inscritos, tá? Então, o formulário ainda está aberto para inscrição. O formulário tem uma intenção também de abrir um diálogo ali da pessoa se apresentar um pouco, minimamente, e apresentar, inclusive, demandas com relação à inclusão de acessibilidade, né? Então, a possibilidade da pessoa dizer se precisa de alguma infraestrutura, algum apoio de acessibilidade, né? Então, fica aí esse pedido de auxílio, né, do grupo aqui, para ajudar na amplificação desse convite, né, e que a gente consiga ter uma equipe e um coletivo mais diverso e amplo possível, né? Os 5 selecionados, eles têm uma ajuda de custo, tá? Mas os outros selecionados vão poder participar da mesma forma, né? Com as mesmas liberdades criativas e de participação que qualquer um, né? A única diferencial é essa ajuda de custo que fica restrito aos 5 selecionados, tá? Mas então a gente pode ter um grupo ainda maior, né? Mais do que 5 inscritos, podemos ter muitos. Então fica aí esse convite para todos, tá?
Então, fica aqui o registrado que eu havia comentado isso antes, mas não tinha iniciado a gravação. E daí a gente aguarda só a confirmação desse pessoal que não está presente agora, se vão conseguir participar, continuar, né, nas atividades, nessa nova agenda, tá? Não sei também se comentei, mas já vou aproveitar para comentar que a ideia é que a gente tenha um encontro, em meados de julho, tá? Mais ou menos daqui a 15 dias, um encontro online que é para a gente debater e refletir e discutir os conceitos e temas, né, da performance, tá? A gente vai manter a agenda de amanhã, né, dia 27 às 14 horas, na Praça do Pescador, que é a primeira atividade, que é a caminhada exploratória do território, né? Então, só para lembrar, caso assim esteja chovendo na hora, daí a gente vai também reagendar, né? Mas se tiver o tempo nublado, a gente vai fazer porque a gente não vai precisar ficar muito tempo, né? E nem em contato com o chão úmido, nada assim. Então a gente vai fazer a nossa caminhada ali no entorno da Praça do Pescador. Então fica aqui reforçando a manutenção dessa agenda, tá? E eu também vou deixar um conteúdo, vou passar no grupo do WhatsApp, mas também vou deixar no Drive um conteúdo que é um roteiro e algumas provocações, alguns tópicos de reflexão, para que a gente faça a caminhada e debata alguns assuntos, né, durante a caminhada, tá bom? Acho que da minha parte era isso. Da minha também. Estou bem agradecida de estar aqui com vocês hoje, bem feliz. E vamos juntos nessa, né? E acho que é isso. A gente vai se encontrar mais uma vez e mais algumas vezes, né? E vai ser muito bom. Quer falar? Não, para mim tá ótimo. Estou aqui Ótimo, então. curtindo. A Então gente tá se legal, encontra valeu, daqui a 15 pessoal. dias. Valeu, um Obrigado. grande beijo. Então amanhã Obrigada, nos obrigada encontramos. Quem também. puder, amanhã às 14 horas na Praça do Pescador. Tá bom? Obrigada. Tchau, Beijo. Valeu. tchau. Boa Obrigada. tarde. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Carol. Tchau, tchau.